Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui para te esclarecer sobre um dos temas mais atuais que está dominando praticamente todas as redes sociais que tratam sobre o tema direito tributário. Não é à toa que esse tema impacta e muito a sua vida como contribuinte diariamente. E nós estamos falando dele, na verdade deles, né? Os impostos que incidem sobre os combustíveis. Sabe qual é a tributação incidente sobre os combustíveis? Essa semana rolou um desafio. É isso mesmo que você está ouvindo. O nosso presidente Jair Bolsonaro fez um desafio. Desafiou todos os governadores dos estados a isentar combustíveis. A isentar como, Ragélia? Isentar o ICMS sobre os combustíveis. E aí? É sobre esse tema agora que eu venho te trazer a este mundo do direito tributário. Vem comigo! E já que nós estamos falando sobre tributação de combustíveis, eu preciso te esclarecer que os combustíveis eles possuem uma série de etapas até que realmente seja produzido o diesel, a gasolina e o etanol que você conhece através dos postos de gasolina. E algo muito importante eu preciso te esclarecer, que você sabia que quase metade do valor que você paga na bomba é tributo federal e estadual? Isso é muito importante que você tenha isso fixado na sua mente, porque nem só ICMS incide no combustível, por exemplo. Se você estava ligado nesses últimos dias em relação a todos os pronunciamentos que o chefe do Poder Executivo do Brasil, no caso, o nosso presidente Jair Bolsonaro, sobre o desafio que ele fez a todos os... Ele lançou um desafio a todos os governadores para a isenção e redução de alíquota, isentar o ICMS dos combustíveis. Gente, antes de tudo, eu preciso te explicar a proposta que estava sendo vinculada, tá? A proposta, ela foi lançada e passou a ser veiculada no início do mês de janeiro desse ano pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela visa reduzir a cobrança do ICMS. A ideia é que o ICMS dos combustíveis, que hoje, tá, ele representa entre 25% a 34% do valor, tá, da pauta, é que ele passe a ser cobrado em cima do preço da refinaria, que é bem mais baixo. Tá? Agora, quando eu falo isso para vocês, você tem que ter em mente que o preço, nem sempre a redução do preço na refinaria vai impactar diretamente o preço que você paga na bomba. Por quê? Porque existem alguns custos que são, principalmente, eles encarecem muito, tá? E eles incidem sim. Eu tenho que te esclarecer um evento que no dia 24 de dezembro do ano passado, passou a vigorar uma obrigação chamada Obrigação de Certificado de Crédito de Descarbonização, o CBIO. Isso é uma obrigação acessória, gente, mas que impacta sim diretamente. É uma obrigação para comprar esses certificados. Então,
isso é uma obrigação acessória. A gente fala no direito tributário que as obrigações acessórias, elas muitas vezes, elas encarecem muito, tanto, principalmente os custos, tá? E é claro, a queda de preço depende de modificação da cobrança do ICMS, tá? Só para recapitular aqui, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Agora, a alíquota, ela varia de estado para estado, tá? E esse desafio trazido pelo Jair Bolsonaro foi exatamente dizer que tiraria os impostos federais se eles reduzissem o ICMS. Agora, eu tenho que te esclarecer em relação aos valores, tá? Que isso impacta. É importante que eu te faça aqui um destaque, que é sobre as receitas oriundas do ICMS. Você sabia que a receita do ICMS sobre os combustíveis representa cerca de 96 bilhões ao ano aos estados? Agora, esse valor é muito importante que você tenha a ciência que os estados, eles precisam fazer o repasse aos municípios. Então, eu te trago aqui percentuais, tá? De tudo que os estados arrecadam, principalmente o ICMS sobre os combustíveis na nota, por exemplo, cada estado tem uma autonomia na definição de alíquota desse imposto, que é o ICMS que eu estou te falando aqui. E responde, em média, por 20% do total da arrecadação do estado. Agora eu te lembro que 25% do ICMS ele é repassado aos municípios. Então, muita calma nessa hora. Isentar, a gente está falando aqui de uma renúncia de receita. Uma isenção ao ICMS é justamente ter a consciência de que não terá mais receita tanto para o estado, muito menos para o município. E também temos que lembrar que muitos estados estão quebrados. Existe até um plano, uma lei que trata sobre a recuperação fiscal do estado, que essa lei ela foi adotada pelo estado do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Agora, esse tema está tão atual, gente, que na segunda-feira do dia 10, tá? Ocorreu uma reunião em que os secretários de Fazenda e demais governadores estiveram em Brasília discutindo sobre esse tema. Por quê? Quando se trata de renúncia de receita, lembre-se, a gente precisa lembrar que toda receita, por mais que o imposto não tenha o poder de vinculação, se ele é retirado, ele vai ser retirado também as formas de investimento, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança, fora o repasse que ele envia para os municípios. Tem município que não tem como se manter sem esses repasses, tá? Agora, a título de, voltando aqui a falar para vocês, isso eu já te falei, relatei só a receita do ICMS, que eu volto a falar aqui, 96 bilhões ao ano para os estados, e desse valor é destinado de 20% a 25%, conforme a nossa Constituição Federal, aos municípios, tá? Agora, a União, gente, ela arrecada a receita de tributos federais sobre os combustíveis que a União arrecada chega em torno, tá, de 70 bilhões ao ano. E isso a gente está falando aqui da do PIS, da COFINS, da CID Combustíveis. E é isso. Agora, voltando a falar aqui para vocês, só para título de esclarecimento mesmo, tá? Como é que funciona a composição do preço dos combustíveis nos postos? Você precisa ter isso fixado na sua mente, porque esse é um tema de extrema importância, principalmente para você, tá?
a gasolina, a distribuição e a revenda equivale a 12%. O custo de etanol, quando a gente fala etanol anidro, tá? 14%. O ICMS, que eu já havia falado aqui para vocês, ele está entre 25% a 34%. CID, PIS e a COFINS, que são os tributos federais, que eu acabei de relatar aqui para vocês sobre a arrecadação anual deles, é 15%. Tem também o que a gente fala que é a parcela da Petrobras, que chega a 30%. Agora, tem um outro quesito. Quando eu falei aqui sobre a gasolina, eu estou falando da gasolina pura e simples. Agora tem a gasolina que é aquela aditivada, que ela precisa de uma certa composição. Então, 73% gasolina A e 27% etanol anidro na gasolina comum e aditivada. Já a gasolina premium é 25%, gente. Então, lembra que eu falei sobre a composição dos combustíveis? Pois é. Agora vamos ao diesel, tá? Distribuição e revenda, 15% é destinado, tá? O custo do biodiesel. O biodiesel, gente, ele tem uma composição em que 89% de diesel é diesel e 11% é biodiesel. O custo do biodiesel, 9%. Só para fazer essa composição, tá? O ICMS fica em torno de 15%. De 15%, na verdade, é entre 12% a 25%, tá? E a CID, PIS e COFINS, que são os tributos federais, 9%. E a parcela para a Petrobras fica em torno de 52%. Agora, Ragélia, você me falou tantos percentuais que realmente eu fiquei confuso. O que realmente determina o preço do combustível? Gente, é muito importante você saber que tanto o diesel quanto a gasolina, eles vêm do petróleo. A flutuação do preço do barril no mercado internacional, ela afeta o custo final dos combustíveis no Brasil. Então, todo o produto, ele faz parte de um grupo chamado commodities comercializadas. Isso é em todo mundo. Tem uma classificação de qualidade, uma padronização. É a mesma coisa que acontece com a soja, com o trigo, minério de ferro, enfim. Um outro fator determinante que eleva o custo final do combustível é se o país tem uma forte atividade de extração de petróleo e refino, por exemplo, tá? Isso é de extrema importância. O fato de usar uma matriz rodoviária para entregar o óleo, ele aumenta o preço, gente. Aqui a gente já está falando do frete. Tem muitas regiões no Brasil que chegam a pagar duas espécies de frete, o rodoviário e o aquaviário, por exemplo. Isso aumenta o risco de acidente, dano ambiental e uma série de outras situações, tá? Agora, o que eu preciso te esclarecer é sobre uma chamada CID combustível. Gente, a CID é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, mais conhecida como CID combustível. Ela foi criada em 2001 com a finalidade de garantir recursos para o investimento em infraestrutura de transporte e projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e gás. Infelizmente, essa contribuição ela é cobrada, destinada ao investimento. Só que, atualmente, a gente ainda verifica muito a questão da onerosidade em relação ao frete, gente. Tá? Atualmente, os tributos federais sobre os combustíveis, eles podem chegar a uma proporção de 9% do preço final, no caso de diesel, e 15% do valor do caso da gasolina. Então, isso é uma elevação gigantesca. É como se se você abastecer R$10 hoje de gasolina,
4,40, 4,50 é tributo que você está pagando ali, entendeu? Então, fora o diesel, se você abastecer R$10 de diesel, você está pagando R$2,50, R$2,40 referente a tributo. Então, é algo a ser pensado, só que é necessário que esse pensar seja muito bem debatido, principalmente em relação à renúncia fiscal, tá? Eu deixo claro aqui para vocês que a grande questão é que os combustíveis, eles são responsáveis pela maior arrecadação dos estados. E muitos, gente, estão quebrados, tá? Estado depende muito do ICMS dos produtos e isso representa, para alguns, representa só 30%. O setor mais tributado no Brasil, tenha em mente isso, é o setor dos combustíveis. A média nacional é de 48%, com todos os impostos somados, tá? Tem ainda uma questão muito específica que em alguns estados, como o Rio de Janeiro, a carga chega a 52%, porque a alíquota do ICMS lá é 34%. Tá? Então, existem alíquotas, cada estado ele é autônomo para escolher, ele tem essa autonomia para escolher sobre a sua tributação no estado. Né? Ele é autônomo. Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês. Nessa reunião, tá, que ocorreu no dia 11, agora, terça-feira, gente, ontem praticamente, em Brasília, todos os governadores e secretários de Fazenda estiveram reunidos para debater sobre esse tema efetivo, né? A nossa Constituição, ela trata que o ICMS, ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Aqui eu deixo uma reflexão. Será que a gasolina hoje não é tão essencial quanto o leite? Então fica aqui uma frase para que todos possam refletir, até porque todos nós pagamos tributos, né? Enfim, fica aí a explicação em relação a essa tributação, e eu quero só terminar aqui informando que existem muitas obrigações, e uma das obrigações eu até já comentei aqui com vocês, que é a CBIOS, que é os certificados de créditos de descarbonização. Eles vão encarecer os combustíveis, tá? Não tenha dúvida. É muito recente a aplicação delas, 24 de dezembro do ano passado, isso, né? A lei que foi tratada, né, é uma lei de incentivo aos biocombustíveis, o conhecido como RenovaBio. Ele criou um certificado que será emitido pelas empresas que produzem biocombustíveis, que é justamente para destinar a substituição dos combustíveis fósseis. Essas empresas têm uma série de condições a cumprir. O que eu falei aqui para vocês? Que são obrigações. Obrigações acessórias, elas elevam custos, gente. Passam por auditoria e no final do processo elas ganham uma nota que diz que para cada metro cúbico, né, no caso da produção do biocombustível que está sendo gerado ali, é permitido colocar no mercado tantos CBIOS, né? Então, mais uma vez aqui trago a vocês, quem tem a obrigação de comprar os certificados, elas são as distribuidoras, tá? Possui uma cota de cumprir uma redução de emissão. Isso é obrigação acessória, e tenha em mente que toda obrigação acessória leva sim custo, gente, tá? Hoje, atualmente, a exigência de misturar 11% de biodiesel no diesel
tá? Mas a distribuidora, ela ainda tem como ampliar até 15%. No caso de máquinas agrícolas, pode ser até 30%, tá? O consumo de um veículo rodado 100% com biodiesel é de 6% a 7%, maior em relação a diesel, como uma mistura obrigatória, por exemplo. Então, é isso, eu termino aqui esse 5º episódio te explicando e trazendo um tema atual que está sendo debatido, inclusive esta semana foi discutido, que é sobre a isenção do ICMS. E aí? Fica o questionamento a você, contribuinte. O que você acha? Cabe uma isenção? Cabe uma redução de alíquota? Agora, é uma matéria que todos nós precisamos debater, sim. Afinal de contas, todos nós somos contribuintes. Eu te agradeço pela companhia e eu te encontro no próximo episódio. Tchau!